Olá, saudações a todas e todos. Eu sou o professor Mário Barbosa, professor de História e editor do canal Café com História JF. Além do Café com História, eu também estou em parceria com o Manitório, um canal que reúne professores para o debate, para organizar conteúdos, para debater a respeito da economia, da política, sociedade, literatura, arte, um espaço para promover o conhecimento a partir do encontro e do diálogo entre alguns professores. Eu faço parte desses professores que estamos juntos lá no canal Manitório. Bem, além disso, nos últimos anos eu tenho, ou nos últimos 1 ano e meio a 2 anos, eu tenho trabalhado aqui no canal Café com História JF com podcasts. Entretanto, agora estamos editando também videoaulas. Este é minha segunda videoaula e eu vou trabalhar com vocês o tema denominado de helenismo. Muito bem, quando nós falamos de helenismo, nós estamos pensando o berço cultural em que Roma bebeu para formar, dentro da cultura helênica, o modelo de vida clássica predominantemente encontrado em vida urbana no mundo antigo. O helenismo ele é resultado da integração entre dois grandes processos civilizatórios, o Ocidente e o Oriente. Ora, se nos dias de hoje, na Idade Contemporânea, nós podemos afirmar que existe uma totalidade, uma forma geral da cultura ocidental que nós chamamos de judaico-cristianismo. Ou seja, tendo no judaísmo e no cristianismo os principais aspectos que influenciam o fazer do nosso cotidiano, da nossa ética, da nossa moral, da nossa forma de pensar o mundo, essa cosmovisão ocidental nos dias de hoje, ela é dominada pelos preceitos judaico-cristãos. Ora, na Idade Antiga, entre 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, o que nós podemos verificar é que, na grande parte desse tempo, a grande forma de explicar o mundo, a cosmovisão dominante da época, foi chamada de helenismo. Ora, o que é o helenismo? Esta resposta, o que é o helenismo, nós vamos buscar tratar aqui nesta videoaula. Acompanhem, por favor, tomem nota, para que nós possamos compreender melhor o que foi, o que é e como os vestibulares compreendem e operacionalizam o humanismo, ou o helenismo, perdão, enquanto conceito, enquanto categorias de análise históricas. Muito bem, para pensarmos o helenismo, primeiramente nós temos que compreender que o helenismo ele é fruto da integração entre duas grandes culturas. A cultura ocidental do mundo antigo com a cultura oriental do mundo antigo. Bem, se nós formos fazer uma abordagem sobre a narrativa histórica, veríamos que o modelo civilizatório de vida tomou forma a partir do Oriente Médio, às margens do rio Tigre e Eufrates e às margens do rio Nilo. Principalmente nessas duas grandes regiões de grande potencial hidráulico, um volume gigantesco de aldeias, cidades e estados tomaram forma e desenvolveram um modelo de vida civilizatório nessas regiões. Mesopotâmica, entre o rio Tigres e Eufrates, e a região do rio Nilo, onde se formou o Egito. Além disso, no Planalto do Irã, também se formou um grande processo civilizatório dos persas. Estas sociedades acabaram formando no Oriente Médio, próximo daquilo que nós chamamos de crescente fértil, uma experiência civilizatória de grande monta. Se sobrevoássemos essas regiões, veríamos uma grande quantidade de estruturas civilizatórias, regiões de pastagens para gado, regiões de grande agricultura de larga escala, plantio de cevada, plantio de trigo, veríamos áreas com povoamentos em forma de aldeias, em forma de cidades-estados, tropas militares percorrendo regiões, portos fluviais nesses grandes rios. Ou seja, havia um grande processo civilizatório do mundo antigo entre os anos de 4.000 anos antes de Cristo a 1.000 anos antes de Cristo. Esse processo do Oriente Médio acabou nos deixando como herança um modelo de escrita, um modelo de cidade-estado, a aplicação da moeda enquanto equivalente de mercadorias no mercado, a criação de um código de leis, que foi o Código de Hammurabi,
feito pelos babilônicos, que nos deixou como herança um modelo de um conjunto, um construto de um código de leis, com várias leis que estão integradas entre si, articuladas entre si, formando um conceito de justiça que busca tratar com a justa medida da lei a solução de problemas das aldeias, o exercício de poder dessas sociedades. O Código de Hammurabi, ele é um exemplar importantíssimo do que os seres humanos são capazes de fazer em sociedade, que é a criação de código de leis para regular a vida e o cotidiano desses povos. Ora, além disso, o Oriente Médio também nos deixou como herança a servidão coletiva, um modelo de trabalho compulsório que tomou forma na região da Ásia, na região do Oriente Médio, em que grupos de povos e grupos humanos eram levados ao trabalho compulsório a partir das suas derrotas em guerras de conquistas. Ora, se o processo civilizatório tomou forma no Oriente, no Ocidente também não foi diferente. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, se verifica a partir do Mar Egeu, em direção à Península Itálica, se formar um grande volume de polis, de cidades-estados que reproduziam, que replicavam nas suas localidades um modelo clássico conhecido pelas grandes cidades, principalmente de Esparta, de Atenas, de Tebas, de Maratona, grandes cidades do Mar Egeu que nos deixaram, que nos presentearam com uma experiência extraordinária, que foi a ideia de uma polis, de uma cidade-estado onde era possível também se verificar a existência da cidadania, da participação do cidadão na vida pública, a partir principalmente de um espaço público chamado ágora. Um espaço público dessas polis ocidentais diferenciavam o modelo urbano dessas cidades ocidentais em relação às primeiras cidades-estados existentes no Oriente Médio. Ora, no Ocidente agora, principalmente a partir da Hélade, a região da Península Balcânica, ali era a região da Hélade. Lá viviam os helenos, que posteriormente serão chamados de gregos. Esses helenos deram forma a um modelo de vida politeísta e baseado no modelo de escravismo clássico. Um escravismo que, a partir da Guerra de Conquista, poderia escravizar os povos, gerando inclusive um mercado de escravos, onde o escravo também era feito de mercadoria. Surge agora uma nova experiência civilizatória ocidental. Se organiza a partir da experiência dos helenos, dos gregos, a filosofia, a experiência da democracia na cidade-estado de Atenas. Os romanos avançam no processo civilizatório, nos deixando como herança a ideia de república, o Senado, este conceito de que o poder público, ele pode ser exercido, o poder político, ele pode ser exercido de forma pública, a res pública, a coisa pública. A cidadania em Roma, ela é acrescida de uma grande novidade. Essa grande novidade é o Senado, é a própria República. Além disso, os romanos deixaram como herança também no Ocidente o direito, esse conjunto de medidas, de garantias que nós podemos verificar na aplicação da lei, que permite ao cidadão um maior volume de direitos ao se ver representado nesta cidade. Ora, o escravismo clássico, o direito, a república, a democracia, a filosofia, são heranças do mundo ocidental. Esses dois mundos, o Oriente e o Ocidente, eles vivenciavam períodos de paz com aplicação de comércio entre si. Entretanto, em alguns momentos havia também grandes períodos de longas, demoradas, duras e destruidoras guerras de conquistas. As guerras de conquistas mais evidentes que nós podemos, mais importantes que nós podemos destacar para pensarmos o helenismo, primeiro são as guerras médicas.
as guerras em que os persas fizeram contra os gregos, pelo controle, pelas disputas de colônias no Mar Egeu. Essas guerras médicas, de 499 anos antes de Cristo até 449 anos, se constituíram aí em 5 décadas de grandes conflitos entre gregos e persas. E nesses conflitos entre gregos e persas, os persas foram derrotados. Os persas, que eram o exército invasor, que era o exército expansionista, avança sobre a Hélade, mas é derrotado. Ao ser derrotado, os persas retornam à sua região do Planalto do Irã, continuam estabelecendo domínio sobre as suas regiões do Planalto do Irã, mas deixa de exercer poder sobre o Mar Egeu, sobre a Hélade. Durante esse período, a Hélade entra, inclusive, posteriormente às guerras médicas, a Hélade ela entra num período de grande vigor e de desenvolvimento, ao ponto de verificarmos em Atenas uma era dourada, com grande desenvolvimento da arte, com grande desenvolvimento da cultura, da democracia, da filosofia. E na Hélade, cidades-estados como Atenas, Tebas e Esparta acabaram entrando em conflitos, fazendo um grande volume de disputas entre si, o que nós iremos chamar de Guerras do Peloponeso. Ora, as Guerras do Peloponeso, elas acabam destruindo as polis gregas, o modelo de organização grega na Hélade. E esse modelo grego, ele entra em crise quando a Macedônia, de Alexandre o Grande, conquista toda a Grécia. Além de conquistar toda a Grécia e submeter toda a Hélade, toda a Grécia, ao controle macedônico, Alexandre o Grande ainda consegue conquistar o Egito, conquista a Ásia Menor, conquista a Mesopotâmia, conquista inclusive os persas no Planalto do Irã. O Alexandre o Grande forma um imenso império que pela primeira vez estabelece a consolidação hegemônica do modelo helênico de pensar, que era o modelo grego que já estava se espalhando pelo mar Mediterrâneo e mar Egeu, mas que agora se verifica com o grande império de Alexandre o Grande a formação de uma grande cultura helênica. Esta cultura helênica agora, ela é resultado da antiga cultura grega mais a cultura oriental. Principalmente o modelo persa e o modelo egípcio de vida influenciou sobremaneira sobre o helenismo clássico que vai se formar a partir de agora, século III a.C., nós podemos verificar que existe no mar Mediterrâneo um modelo clássico de pensar o mundo que nós chamamos de helenismo. Portanto, o que é o helenismo clássico que os romanos irão beber? O helenismo é uma cultura herdeira da cultura grega, portanto, parecida com a cultura grega. Entretanto, se diferencia da cultura grega na medida que incorporava elementos culturais do Oriente, principalmente as influências persas e a influência da cultura egípcia. Ora, se forma então agora, na época de Cristo, um modelo helênico de pensar o mundo, aonde tem por características principais o politeísmo, a crença em vários deuses, as expressões realistas de uma realidade muito violenta, uma realidade com muita violência e dor, principalmente a partir do escravismo, principalmente a partir das guerras de conquistas. É uma sociedade que expressa na sua arte, na sua cultura, também uma grande expressão de luxuosidade e grandiosidade, o que representa os grandes impérios, como é o caso do Império Romano, por exemplo. Uma sociedade que apresenta um grande volume de turbulência e agitação, sempre envolvida em guerras, guerra civil, guerras expansionistas. É um espaço de grande tensão, de grande agitação e de grande expressão do fazer humano. Um humanismo, uma sociedade que supervaloriza o fazer humano, as suas grandes realizações. Então você verifica, principalmente nas regiões, nas urbes importantes do mundo antigo, um grande volume de obra de arte que enaltece o antropocentrismo e o humanismo, que coloca esse ser humano exaltado perante a realidade deste mundo agitado que era o mundo antigo, na visão desses povos que conviviam ainda com
com uma expressiva forma de trabalho compulsório que era o escravismo. Bem, as expressões do helenismo, dessa cultura helênica, a cultura helênica ela é a expressão da vida urbana. Basicamente, nós vamos encontrar o modelo helênico de ver o mundo nas grandes cidades do mundo antigo. Roma é um grande exemplo disso, na Península Itálica. Alexandria, no Egito, é o outro exemplo. Pérgamo, na Ásia Menor. As ilhas de Rhodes, no Mar Egeu. São regiões, cidades com 30 mil, 50 mil, 100 mil pessoas. No caso dos romanos, por exemplo, chegamos a ter uma vida urbana de caráter helênico, de modelo helênico, que absorvia 500 mil pessoas. Então, 500 mil pessoas conviviam numa grande cidade, que era Roma, e apresentava lá um modelo helênico de mundo, modelo helênico este que herdava da cultura grega, mas que tinha grande influência também do Oriente Médio, em que acabaram dando forma aos seguintes aspectos gerais. Um teatro que inventou a comédia, que inventou a tragédia, que inventou a arte como expressão daquilo que é a valorização do belo, que é a preocupação com a forma, que é o culto à estética. Portanto, o teatro é a grande expressão grega, que depois também é feita nos romanos, e que se torna o grande modelo da arte cênica do mundo antigo, é o modelo grego de fazer teatro. A filosofia é que nos trouxe uma nova forma de pensar o mundo, com a lógica, principalmente com a influência da lógica da escola aristotélica. Temos ainda, no mundo helênico, uma outra característica importante, que é a linguagem agora, ela passa a apresentar uma forma escrita com o uso de vogais. Nós inventamos a partir desse berço cultural helênico, na época de Cristo, nós estamos instituindo ali uma escrita agora, uma escrita fonética, herdada do Oriente Médio, mas que agora apresentava as vogais. Portanto, o uso da linguagem, da escrita com a grafia dela, com os de vogais, é uma das heranças do helenismo, e uma grande expressão das artes plásticas e da arquitetura valorizam a estética, um caráter antropocêntrico e humanista, toma forma principalmente da arte helênica, formando aí no mundo clássico esse modelo de ver o mundo que apresenta como principal característica encontrada nas principais civilizações do mundo antigo, capaz de se organizar de maneira civilizatória com o uso de cidades-estados, se verifica nesses modelos de sociedade uma cosmovisão baseada na mitologia grega. A base principal da explicação de mundo é a crença de que diversos deuses, alguns deles com morada permanente no Olimpo, sob o comando de Zeus, organiza o viver de todas estas sociedades. Sociedades que vivem em aldeias, sociedades que vivem em cidades-estados. As sociedades do mundo antigo são hegemonicamente organizadas a partir da cosmovisão baseada em uma mitologia politeísta e antropomórfica, aonde deuses com características humanas maximizadas, com uma condição de serem imortais, são os responsáveis por tudo que ocorre na vida dos seres humanos. Portanto, o amor, a dor, a guerra, o casamento, os filhos, o cotidiano, as tradições, elas se baseiam principalmente na vontade, nos desejos dos deuses que povoam o imaginário da mitologia helênica do mundo antigo, dando a gregos e romanos e todas as civilizações que tomaram forma no mar Mediterrâneo esse aspecto geral que antecedeu o judaico-cristianismo, chamado à época de helenismo, ou seja, a integração entre a cultura ocidental e oriental a partir das guerras macedônicas de Alexandre o Grande. Está terminando aqui mais um Café com História JF. Se você gostou desse vídeo, se foi possível a você aprender alguns aspectos historiográficos, por favor, nos ajude compartilhando, se inscreve no canal Café com História JF, dê seu like, nos ajude a compartilhar e tornar esses conhecimentos possível de todos aqueles que desejam compreender melhor o processo civilizatório. Ok?
ok? Muito obrigado pela paciência de todos vocês. Até uma outra oportunidade, ok? E um abraço a todas e todos. Tchau, tchau.